Ciro Conte, entrevista. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o gerente de comunicação e relações institucionais da Nova Rota Oeste, Roberto Madureira. Prazer recebê-lo aqui, Roberto. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Neto. Bom dia aos amigos da Rádio Conte. É sempre um prazer falar da BR-163 aqui, estou à disposição de vocês. Eu gostamos da palavra aqui, nova, né? A gente vivia ali com problema com a Rota Oeste, agora a Nova Rota Oeste. O que mudou com essa Nova Rota Oeste? Primeiro, faz um histórico rápido aí pra gente. Legal, João. É legal a gente entender que a gente teve um problema no setor de concessões rodoviárias no Brasil, não só rodoviárias. Se a gente for ver, a gente tinha 6 concessões rodoviárias em devolução, né, em devolução ao governo federal, 2 concessões de aeroportos, uma ferrovia. Esse foi um problema que foi se agravando e se mostrando ao país ao longo dos últimos 8 ou 7 anos, tá? E com a Rota do Oeste não foi diferente. A empresa teve dificuldades lá atrás, sendo bem didático aqui, bem rápido na explicação. A empresa teve problemas para conseguir o financiamento de longo prazo. Ela tinha tido um financiamento ponte, né, para o início das obras, naquela duplicação que foi feita lá no sul do estado. E isso gerou um desequilíbrio econômico-financeiro e desde 2016, 2017 a empresa não conseguiu performar com as suas obrigações de duplicação, mantinha apenas aí a sua operação e a questão da manutenção rodoviária, né? E desde então a gente tentando buscar soluções, e quando eu falo a gente, é bastante gente, não só a própria concessionária, mas o setor como um todo, os estados e a União. Mas como era um problema novo, João, um problema que o Brasil nunca tinha enfrentado nessa magnitude, as coisas são um pouco lentas, né, para a gente conseguir. Isso envolvia mudança de legislação. Não tinha nem previsão em legislação, né? Exatamente. Foram tentadas alguns caminhos que mostraram-se não ser tão eficazes, né, até que a concessionária caminhava aqui, né, a Rota do Oeste, à época caminhava para essa devolução, que foi uma dessas leis criadas nesse período que eu citei, a Lei 13.448, né, a lei da relicitação, a lei da devolução amigável. Seria o caminho, o único caminho possível, legal, que a concessionária seguiria, até que o governo do estado decidiu entender o problema como seu também, embora não fosse de direito, uma concessão federal, de uma rodovia federal, ao saber que o caminho seria a devolução e que essas obras poderiam demorar até 4, 5 anos para serem retomadas, porque você tem um processo de devolução e depois uma nova licitação, e até que uma empresa assuma, mobilize os trabalhos e inicie essas obras, o governo entendeu naquele momento que poderia fazer algo, né, que para a pujança do estado, pelas características do Mato Grosso e também do tráfego de Mato Grosso, né, na rodovia, havia o que pudesse ser feito e assim foi feito. O governo fez uma injeção de recursos por meio da compra total das ações da Rota do Oeste, agora Nova Rota do Oeste, e agora a companhia passa a ter um novo cronograma de obras e principalmente recursos para retomar de imediato esses investimentos. Da parte, a única coisa que não muda, e aí tranquilizando aí os usuários da rodovia, é a excelência na prestação de serviços, aquela estrutura que a gente tem de paramédicos, serviços de atendimento médico, mecânico, guinchos leves, guinchos pesados. Isso tudo segue como estava, a gente tem aí mais de 20 atendimentos por dia ao longo de toda a rodovia, mas o que era mais importante, com razão, a cobrança da população, era a questão dos investimentos, da duplicação, e isso é retomado desde já. Vou fazer a viagem agora a partir do Mato Grosso do Sul, em direção ao norte aí, né? Já duplicada essa parte daqui de Cuiabá até a divisa do Mato Grosso do Sul, mas um trecho daqui até Rondonópolis estava com problema de manutenção. Como que está? Já estão fazendo, principalmente o contorno ali daquelas vilas que tem próxima a Jaciara, Jucimeira ali, estão os locais que estava complicado. Pois é, esse é um dos problemas que essa mudança, né, essa nova rota traz a solução.
Esse trecho era um trecho que ainda estava sob responsabilidade do DENIT. Quem lembra lá atrás, no início da concessão em 2014, vai lembrar que a concessão ela tinha obrigações de duplicação em 450 quilômetros e o DENIT tinha as mesmas obrigações em outros 400 quilômetros. Isso se deu porque o DENIT já tinha licitado esses trechos e isso acabou deixando a tarifa de pedágio um pouco mais módica. Isso desconta um pouco no valor de tarifa e acabou ficando dessa forma a concessão. E previa-se que quando o DENIT concluísse as obras nesse trecho, ele repassasse a concessionária para daí sim dar a manutenção até o final da concessão. Como a concessionária estava nesse movimento de devolução, não havia possibilidade, até a própria ANTT, que é o nosso órgão regulador, e segue sendo, legal a gente falar disso também, não havia possibilidade da concessionária receber esses trechos, já que tinha dificuldade de fazer os investimentos nos seus próprios trechos, não tinha sentido, já que seria devolvida essa concessão, que isso acontecesse. Resolvido esse problema, tendo agora os recursos, de imediato, já desde o dia 4 de maio, a gente já recebeu esses trechos para manutenção emergencial e o trabalho que a gente está fazendo lá, João, inicialmente é exatamente esse, o ataque a esses pontos críticos que você está falando. O único ponto que ainda não está previsto dentro da concessão é o contorno de Jaciara, que você citou, que era uma obra que estava no projeto do DENIT e acabou não sendo realizada. Agora, o próprio DENIT com a ANTT vão definir como é que vão encaixar essa obra, se dentro da concessão, se o DENIT vai fazer essa obra por sua conta. Essa é uma definição que fica a futuro. Mas, em relação à questão da manutenção, esse é o trabalho que a gente passa a fazer de imediato, de ataque aos pontos críticos, para que justamente a gente não tenha, no período chuvoso, aquela situação caótica, aquela situação de muita deterioração, em que pese seja um pavimento novo. A gente está buscando fazer os investimentos agora, de base, para que evite isso no final do ano. Um trecho... Eu conheço bem conheço muito bem a 163, de ponta a ponta. Um trecho bastante complicado, ali na Serra de São Vicente, quem vem no sentido Cuiabá. Depois que você passa ali a entrada de Campo Verde, Primavera, Barra do Garças, né, até a ponte, lá na frente, tem acontecido muito acidente com carretas. Existia ali, antigamente, umas lombadas eletrônicas, né? Que eu achava complicado, porque tinha uma de 60, uma de 50, essa variação é muito mais para multar do que para regulamentar trânsito, complicado isso, mas de uma certa forma ela continha um pouco, principalmente carretas vazias. Passado lá recentemente, além dos muitos acidentes, dá medo. Eu fui ultrapassado por uma carreta, eu com uma picape fui ultrapassado por uma carreta vazia. O cara devia estar ali fazendo ela no mínimo a 100, né? Eu não estava com coragem de fazer as curvas a 100. O cara desceu com a carreta. Vai ser feita alguma coisa ali para conter, porque o volume de acidente ali está muito grande. Bom, João, você tem toda a razão. Esse é um dos pontos que a gente mais se preocupa na rodovia e é um dos pontos onde, numa localização curta, é onde a gente tem mais reincidência de acidentes, né? Ali perto daquela... tem um pátio ali, uma mineradora, isso, né? Isso. Calcário, né? Então, ali realmente é um problema. Essa possibilidade, essa nova etapa da concessionária com recursos e com mais do que recurso, né? É importante a gente dizer que volta a ter credibilidade com o seu órgão fiscalizador para a gente apontar problemas e buscar soluções, que é o papel de uma concessionária. Então ali a gente já está fazendo isso com relação à área de escape. Então a gente tem um projeto de área de escape em discussão com a ANTT e assim que aprovado a gente deve iniciar essa construção. Mas não só isso, né? De imediato a gente já adotou algumas medidas para melhoria de sinalização, como você citou. Nós concordamos que a questão das lombadas não é o ideal, mas elas ajudam, né? E a gente tem um outro problema ali, João, que a gente tem que falar, infelizmente a gente tem que dizer, que é a imprudência, né? Demais. A gente vira e mexe faz ali, junto com a Polícia Rodoviária Federal, fiscalizações, especialmente do ponto de vista de freio. E aqui eu faço um alerta, que muitas vezes para ter uma pequena economia, né, para ter uma pequena prevenção no desgaste do seu material, os motoristas acabam fazendo aquela questão do isolamento do freio do cavalo com o restante da carreta, e isso é
criminoso. É uma coisa que a gente vê diuturnamente acontecendo acidentes, e quando a gente vai checar, está isolado o freio, tem problemas de manutenção no caminhão. Então a gente, obviamente, tem a nossa parte para fazer e vamos fazer. Agora a gente pede encarecidamente que as pessoas se comprometam e se conscientizem de que a manutenção é fundamental. Cumpre a legislação, né? Tão simples. Exatamente. A Serra São Vicente tem dois problemas. Quando você vai no sentido Rondonópolis, né, não é sempre, sei lá, 10%, 25% dos carreteiros que fazem isso, mas é o suficiente para travar todo o trânsito. No sentido de forma comboio, quem vai para Rondonópolis, fazendo com que os carros menores, todos os outros ficam parados em carros muitas vezes andando abaixo de 20 km por hora e vai travando. Na volta, as carretas muitas vezes vazias, desce a 100 km por hora. Assim, ali fica assim, um convite à morte. Não tem outro jeito. Neto. Lógico. Em maio, o governo autorizou, ele fez uma autorização, né, para a execução do início de obras em 5 trechos, é isso, né? Eu quero que você fale para a gente quais são esses trechos que o governo autorizou essas obras, e como é que está o cronograma neste exato momento, como é que está o pé dessas obras, quando deve estar pronto esses trechos. Não, legal, Neto. Assim, acho que é importante a gente falar sobre plano de ataque de obras, que é algo que foi elaborado ao longo do último ano. Ainda antes até dessa solução ter sido encontrada, a gente já tinha ali firmado um TAC com o governo federal, nós da concessionária já tínhamos firmado esse TAC com a NTT, reprogramando essas obrigações. Não adiantava a gente achar um caminho, uma solução econômico-financeira para a empresa se a gente não tivesse todo aquele saldo de devedor de obras reescalonado no tempo, para que um novo proponente ali pudesse entrar de forma que o contrato estivesse execuível, né? E então a gente fez isso baseado muito na técnica, especialmente levando em consideração fluidez, que a gente chama de nível de serviço do ponto de vista técnico, né? Um critério que vai de A a F. Então a gente leva em consideração esse critério de fluidez, né, de trânsito, e especialmente de acidentalidade. Isso fez com que a gente definisse para o início, para algumas frentes de obra ainda no ano de 2023. Uma delas é uma frente de recuperação e reciclagem. Ela não é uma frente de tapa-buraco comum. A gente tem, na verdade, 5 frentes simultâneas de praticamente uma reconstrução do pavimento da pista antiga. Isso é extremamente importante também pelo mesmo motivo daquele trabalho no trecho de Cuiabá a Rondonópolis, para que a gente evite no final do ano aquele drama na pista mais antiga, né, do pavimento sofrendo com escoamento da safra mais período de chuva, que é uma combinação assim muito, muito intensa que acontece especificamente no Mato Grosso. Então a gente tem essas 5 frentes de recuperação e reciclagem, um trabalho bem robusto, fazendo aí toda a base, subbase e pavimentação. Segunda frente que a gente inicia a partir dos próximos dias, que foi aquela anunciada no dia agora 1º de julho pelo governador ali em Nova Mutum, é a primeira frente, enfim, de duplicação. A gente contrata o primeiro tramo dessa duplicação, já de 86 quilômetros, para serem executados em até 24 meses. A gente vai começar ali do Posto Gil até Nova Mutum, nesse segmento onde a gente tem a maior gravidade de acidentes. É um trecho que vocês conhecem bem, trecho ainda com degraus na pista, locais com falta de acostamento. Então era eu lembro até de engenharia, né? Tem lá o que o pessoal chama curva da melancia ali. Exato. Joga o carro para fora. Perfeito. Então a gente tem algumas correções de geometria para fazer também. Então é um trecho que, embora não seja o trecho com maior número de acidentes, ele é um trecho que tem uma parte importante dos seus acidentes graves, né? Porque é um trecho também plano, né? De alta velocidade. Então é um trecho que a gente inicia. Tem uma terceira frente que a gente começa trabalhando em travessias urbanas, que daí a gente começa por Sinop, com a construção de 2 viadutos já para organizar aquela grande travessia urbana de Sinop. Também trecho com maior número de acidentes, aí sim volume de acidentes, não gravidade. Então a gente ataca esse problema também. E a gente também tem essa frente que eu citei do Cuiabá a Rondonópolis, uma frente de ataque aos pontos críticos e soluções de problemas desse trecho que a gente assume agora para fazer. Tá?
E aí, um pouco mais à frente, talvez em 2024, com a solução e projeto nas mãos, a gente também começa a dar a solução da Imigrantes, que é outro ponto que a gente entende como prioridade. Antes de chegar na Imigrante, e Lucas do Rio Verde? Lucas é um funil. Sinop, ela é complicado porque é a cidade maior e passa, não é no centro da cidade, mas passa a parte industrial e universidade, está de um lado, a cidade do outro, já tem bairros residenciais, então assim, é muita travessia de gente, né? Mas é pista duplicada, né? Embora ali ela tenha uns contornos que ela sai da pista dupla para uma pista única. Agora, Lucas é um problema sério, que você está indo na pista, você entra em Lucas, você está dentro da cidade, também tem esse mesmo problema de fluxo de um lado para o outro, e cai numa pista única, e assim, ali, 163 para mim é o pior lugar de se passar a cidade de Lucas do Rio Verde. Cidade com muito recurso, já poderia ter duplicado ali como as outras, a própria cidade poderia ter ajudado isso, não fizeram. Não, você tem razão, Lucas é a única travessia urbana não duplicada ainda, né? Mas a gente olhando o projeto como um todo, João, a gente tem aí 450 quilômetros para duplicar, a gente tem aí cerca de 34 obras de arte especiais para fazer, entre viadutos, pontes, trevos. Isso, obviamente, não é possível fazer tudo concomitantemente. Sim. A gente tem aí a priorização com base nos elementos que eu te falei. Lucas está, de fato, na sequência. Seria no segundo tramo de duplicação, que a gente vai licitar mais para o final deste, que a gente inicia agora. Na sequência, essa frente de duplicação ela não para, ela vai subindo. A gente está dividindo ela dessa forma porque a gente vai, em termos de contratação, o consórcio que assumiu ali agora, a gente dá a concorrência para outro fazer o próximo tramo e por aí vamos, né? É importante dizer também que esses 450 quilômetros de obrigação e todas essas outras obras adicionais, a gente tem até 8 anos para fazer. Mas nós já estamos trabalhando dentro da concessionária na parte de correr com os projetos, com todas as desapropriações que são precisas, para que a gente antecipe esse prazo. Tá? Isso é até um pedido público, eu posso então dizer aqui sem medo de errar do governador, para que a gente possa antecipar esse prazo e entregar a maior quantidade possível do ponto de vista de engenharia para que a gente colha os efeitos disso, econômicos Sim. e de vidas salvas o mais rápido possível. E vamos falar agora de Cuiabá. Passagem de Cuiabá. Deixa eu dar uma satisfação aqui. O Robson Pérez, de Jauru, ele perguntou a respeito da BR-174. Mas a BR-174, Robson, ela não está sob responsabilidade da Nova Rota do Oeste. Então eu não vou colocar a sua pergunta, tá? A confusão que faz, porque ela também era uma rodovia federal e o Estado assumiu. Foi estadualizado. Foi estadualizado. Na realidade são diferentes. Juridicamente é diferente. Aliás, eu posso falar um pouquinho rapidamente sobre isso? Que eu acho a mesma situação aqui do Leandro, de Itaúba, que acabou de mandar aqui, perguntando quando é que vai duplicar de Sinop para frente. De Sinop para frente é via Brasil, vamos deixar bem claro. É outra concessão. A concessão da Nova Rota vai até Sinop, de Sinop para frente é via Brasil. Não tem nada a ver com a Nova Rota. Exatamente. Não, eu queria só fazer uma pontuação, é interessante isso, porque a gente ouviu-se muito falar sobre estadualização, o que foi que aconteceu em relação à Rota do Oeste, o governo do estado de Mato Grosso. Na verdade, a concessionária, que é uma SPE, uma sociedade de propósito específico, uma empresa criada para cuidar do contrato de concessão da BR-163, ela não muda, ela mantém o seu CNPJ, continua sendo uma empresa privada, tá? A diferença é que o antigo acionista passou 100% das suas ações, né, ou seja, do controle acionário, para o governo do estado por meio da ferramenta MTPAR, que é uma empresa de fomento de capital misto no estado do Mato Grosso. No entanto, João, esse contrato segue federal. Então, assim, eu gosto de falar nisso porque as pessoas às vezes confundem um pouco e acham que, agora com o estado comandando a nova rota, vai fazer obra onde quer, isso, aquilo, a gente já escuta falar. Mas não se preocupem, porque isso é impossível. Só se muda um contrato. Então, assim, o contrato continua sendo com a União, fiscalizado e regulado pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres,
E para você colocar ou tirar um tijolo dessa rodovia, uma pedra, 1 quilômetro de asfalto, é preciso que seja aprovado na NTT e muito bem justificado tecnicamente, tá? Então, eu queria dar essa tranquilidade para o usuário e mostrar que a estratégia do que foi feito, ele se sustenta do ponto de vista de regulação e fiscalização. Diferente da 174. A 174 foi estadualizada. Exatamente. Por quê? Porque ela começa em Mato Grosso e termina em Mato Grosso. A 163, ela começa lá no Rio Grande do Sul, não vou lembrar o nome da cidadezinha agora, bem no extremo do Rio Grande do Sul, e vai até Santarém. Então, o Estado pegou um trecho aqui, né, como concessão para as obras. Então, juridicamente, é bem diferente os dois Ela aspectos. começa em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, e vai até Santarém, no Pará. Tenente Portela, não, eu conheço ali, pode ser que fica no município de Tenente Portela, mas é uma outra vila que ela inicia lá, mas pode ser dentro do município, né? 7h25, pedi para o Roberto ficar mais um pouco com a gente, porque tem mais coisa para discutir aqui sobre a 163 e sobre a nova Rota Oeste. Vamos fazer um intervalinho rapidinho, só para uma aguinha, já estamos de volta, continuamos aqui com o seu Giro Conte. 7h30, está sintonizado aqui no seu jornal Giro Conte. Nós estamos conversando com o gerente de comunicação e relações institucionais da nova Rota Oeste, Roberto Madureira. Roberto, vamos falar agora de Cuiabá. Depois nós temos que falar de pedágio ainda, que é um assunto muito interessante, está todo mundo preocupado com ele, mas vamos falar agora de Cuiabá. A passagem por Cuiabá. No intervalo aqui, tem hora que o intervalo é tão interessante quanto o programa, né, que as pessoas não pegam. Eu estava falando aqui e eu estava afirmando isso, eu só não conheço Macapá, no Amapá, em termos de capital. E não conheço uma capital mais ruim de alguém que está vindo pela primeira vez atravessar, que é Cuiabá. Além de ser mal sinalizado, é muito difícil você encontrar as vias. Quando você encontra, passar pela Imigrante, por exemplo, você está enroscado. Talvez seja melhor passar pelo dentro da cidade, mas você não conhece, passar dentro da cidade é complicado. Como que está e qual o cronograma desses contornos de Cuiabá? Não, legal. Essa pergunta realmente é extremamente pertinente porque é uma das nossas maiores preocupações e a gente pode citar Imigrantes, que são 28 quilômetros, talvez do trecho mais saturado de todo o nosso segmento sob concessão. Tá? Então, o que a gente prevê para esse contorno, para essa passagem de Cuiabá a Várzea Grande? O fato a concessão vai dar esta solução. Tá? A gente tinha um projeto lá de 2014 que a gente executaria a duplicação de todo o trecho da Imigrantes, mas ao revisitar isso, né, a partir do momento em que a gente desiste da devolução, segue num caminho de manutenção desse contrato de concessão, a gente passa a olhar novamente para esse projeto, né, como uma das prioridades para a retomada logo nesses primeiros meses. E aí a gente contratou um estudo de tráfego para ver o quão atualizado esse projeto estava do ponto de vista de resolver esse problema. Quando a concessionária vai fazer uma obra, ela tem que ver qual é a vida útil dessa obra e, na maioria dos casos, a gente entrega essa solução até 2049, que é o fim da concessão. Né? E a gente já enxergou que, no caso da Imigrantes, mesmo você duplicando ela na totalidade e somente duplicando, a gente já não tem no segundo, terceiro ano, ao final dessa obra, a gente já tem, lembra daqueles níveis de serviço que eu falei? A gente já tem em níveis de serviços C, D e E. E quando a gente fala de D para baixo, D, E e F, a gente está falando de necessidade de intervenção novamente. Então, obviamente, não faz o menor sentido a gente fazer uma intervenção e 2 ou 3 anos depois dessa intervenção a gente tem que fazer novas intervenções. Então, o que a gente está fazendo é usando o ano de 2023 para rever todo esse projeto e provavelmente mexer na Imigrantes somente não será suficiente. A gente tem que dar uma solução casada com o contorno norte. Essa é a conclusão em que a gente está chegando e chegaremos com mais assertividade até o final do ano. Então, a conclusão é que as obras na Imigrantes casadas com a obra do contorno norte, a sua conclusão em que você vai tirar parte do fluxo pesado que não tem interesse em passar por dentro de uma cidade, né? Ele não vai buscar comércio, não vai buscar nenhum tipo de serviço, então que ele passe de forma mais rápida ao largo, né, pelo contorno norte, e deixando assim a via da Imigrantes uma via muito mais urbanizada, o que ela já é, basicamente, e ainda podendo olhar para ela com soluções de cidade e não com soluções de rodovia, que fica mais
para o papel do contorno norte. Essa é a nossa visão para essa solução desse complexo de ultrapassar aqui Várzea Grande e Cuiabá, e a gente espera, espera não, a gente vai começar a dar essa solução já a partir de 2024 e usando o ano de 2023, como eu falei, para a gente ter muita assertividade nessa solução. Seria uma espécie, então, de revitalização da rodovia dos imigrantes, é isso? Sem dúvida está previsto uma revitalização, boa parte de sua duplicação, assim, quando a gente fala se vai ter, a gente sempre, vai ter ou não vai ter duplicação, certamente vai ter duplicação. O que a gente estava tentando falar no começo desse processo é que muito provavelmente somente uma duplicação simples, num trecho completamente adensado urbanamente, não é solução definitiva. Até porque o tráfego dela deve ficar ali quem vai para a região de Cáceres, Rondônia, isso. Acre, né? Quem vai para Barra do Bugres para cima, o contorno norte fica mais viável. Você já sai em direção. E também não é só apenas duplicar imigrantes, né? Você precisa fazer alguns contornos, precisa fazer algumas intervenções ali, porque a gente tem bairros populosos ali na região, né? São Mateus, por exemplo, tem áreas turísticas ali com bom sucesso. E aí, esse é um ponto importante, porque é legal a gente diferenciar. Quando a NTT, que é gestora desses contratos de concessão, olha para um problema, e é papel dela, entendam, sim, a NTT olha para tráfego longo, veículos de carga, logística do país, esse é o papel dela. E o Estado, mais os municípios, olham para a sua mobilidade urbana. Então, a concessionária, ela fica num papel de mediador, porque muitas vezes as soluções são distintas, né, para um ou para outro. Então a concessionária tem que achar o meio do caminho para que as rodovias sejam fluidas, ajudem a desenvolver o país, porém sem gerar estrago nem prejuízos para os municípios pelos quais ela passa. Então, e aí a gente tem um ponto importante, porque para dar soluções de cidade, não pode ser a concessionária a fazer esses investimentos. Sim. Então, acho que a gente tem que pensar bem até esse ano para entender como a gente vai casar esses investimentos. A única certeza que a gente está chegando e cada vez se certificando mais é que a solução passa pelos dois caminhos. Você fazer melhorias e não só a duplicação da imigrantes, mas elementos de município para dar segurança, passarelas, viadutos, né? E você também concluir o contorno norte. Aí sim a gente tem uma solução até 2049. Vamos ao pedágio, que é uma coisa que está preocupando o pessoal. Primeiro, assim, o pedágio ficou bastante tempo com um preço aí bom, né? Nós temos pedágio de 3 e pouco, não chega nem a R$4, tá? E a NTT está revendo a questão dos pedágios. Já tem mais ou menos alguma noção para onde que vai subir muito, como que vai ser? E quando vai ser? Ótimo. Essa dúvida é muito importante a gente sanar, porque na verdade não tem grandes variações. O que a gente teria no cenário de devolução, lembra que eu falei que a gente caminhava para uma devolução, demoraria 4 ou 5 anos para retomar uns investimentos, e quando retomasse, muito provavelmente a gente teria um incremento, porque é um leilão do zero, com a economia de hoje, a gente teria aí um incremento pelos estudos, tá? Não sou eu que estou dizendo, de até entre 70% a 80% de aumento no valor do pedágio, fosse essa a solução. Tá? E quando a gente acha essa solução via governo do estado, via troca de controle, então a gente tem o que a gente chama de manutenção do patamar tarifário, né? Esse é o primeiro ponto. Isso significa que o patamar da tarifa não vai alterar muito, ele vai ter as suas variações ordinárias ou extraordinárias que eu vou explicar aqui, tá? Como você mesmo falou, nesse período em que a concessionária não efetuou seus investimentos, ela também não foi autorizada a fazer os reajustes ordinários, que são aqueles que são baseados na inflação, muitas vezes, ou na inclusão ou retirada de alguma obra de suas obrigações. Então, quando eu tenho uma obra incluída nas minhas obrigações e eu vou ter um gasto maior, essa remuneração vem por meio de uma conta que se faz e entra lá uma fraçãozinha no pedágio até o final da concessão, isso remunera essa obra, e vice-versa. Acontece a mesma coisa quando eu retiro uma obrigação, eu desconto do pedágio porque eu não vou mais ter que fazer aquela obra, tá? Isso... a previsão de acontecer, vamos lá, então esses seriam os casos extraordinários, no caso de inclusão ou retirada de obras extemporâneos, ou aquela ordinária que acontece, no nosso caso, o mês base desse reajuste é o mês de setembro, tá? E por que aí vocês estão perguntando por que isso mudou agora? Como a gente ficou 4 anos sem esse reajuste, fez parte da negociação, né? Fez parte dessa negociação ao governo assumir isso,
que a gente fizesse parte desse reajuste que estava represado nessa retomada para que possa garantir aí o financiamento dessas obras, tá? Junto com o aporte que o governo fez e junto com o financiamento privado, né, o financiamento junto aos bancos que a gente ainda vai buscar, tá? Então a pergunta é, o que muda a partir de agora? A gente teve um reajuste aí de mais ou menos 17%, isso foi referente basicamente a essa inflação represada, e agora voltamos a ter os reajustes ordinários nos meses de setembro. Então, respondendo aí as perguntas, em setembro a gente vai ter o reajuste dos novos valores inflacionários e por aí vai. Eventualmente, tendo uma entrada de obra, uma saída de obra do contrato, a gente também pode ter uma variação que aí não dá para a gente prever, tá bom? E aí, sendo ainda mais transparente, João, sim, a gente tem uma previsão importante de entrada de obra que vai ter uma alteração na tarifa de pedágio mais lá na frente, eu não sei precisar quando exatamente, mas certamente não esse ano, muito provavelmente também não no ano que vem ainda, que é quando a gente entrar para dentro do contrato, em definitivo, a duplicação do trecho, né, de Cuiabá a Rosário Oeste, que é um trecho que ainda não estava incluído no contrato, a gente só tem ali a manutenção, e é um trecho que é obviamente necessária a duplicação, ali que passa por Jangada, Rosário, quem utiliza ali sabe. Então esse trecho, quando ele for definido em definitivo, para dentro do contrato de concessão, isso vai ter uma alteração no pedágio. Quando chegar mais próximo, naturalmente a gente vai falar sobre isso. Roberto, prazerzaço ter você aqui. Obrigado pelas informações. Nosso microfone sempre vai estar à disposição de vocês. Eu que agradeço. Agora estamos juntos aí, pedimos muita consciência na estrada aí, porque tem uma combinação perigosa, é obra na pista com uma rodovia movimentada como essa. Peço aí realmente encarecidamente muita atenção e um bom dia a todos. Giro Conte.